que horas que você está assistindo essa live. Então, se você não está aqui agora ao vivo, você vai estar assistindo depois, porque ela vai ficar disponível na minha rede da internet, Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Então, aproveita se você não assistiu inteira, ou se você quiser assistir novamente, porque tem coisas que chamaram a sua atenção, ela vai ficar disponível aqui nas redes. Mas vamos lá, gente. Vamos para o tema de hoje. Seja bem-vinda, Regina Macieri, é isso? Seja bem-vinda, Regina. Vamos lá, a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis dentro da nossa família. Por que eu escolhi esse tema e coloquei a observação dentro da família? Eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu preciso chamar a atenção para vocês. Quando a gente lida no dia a dia com pessoas difíceis e eu tenho a possibilidade de não estar mais próximo dessas pessoas, porque às vezes no dia a dia a gente encontra pessoas tóxicas, pessoas que vão querer, para se sentirem melhor, minimizar você. Então, essas pessoas no dia a dia eu simplesmente me afasto. Quando eu percebo que ao meu redor, além da família, essas pessoas ao lado também repetem os mesmos padrões, tem conteúdos meus para eu olhar. Por que eu deixo essas pessoas se aproximarem? Porque normalmente, quando eu não tenho um aspecto meu bem trabalhado, eu vou atrair pessoas para me tocar nesses aspectos para que eu possa me desenvolver. Mas o tema de hoje eu quero falar especificamente sobre essas pessoas difíceis dentro da família. Então, vamos começar com os pais. Vocês que estão aí assistindo, coloquem para mim se vocês têm dificuldade com alguém especificamente na família, tá? Então, podem ser pais, irmãos, sogro, sogra, o próprio cônjuge. Então, escrevam aí para mim se vocês têm dificuldades específicas e que tipo de dificuldade é. Porque daí eu começo a trabalhar a live dando essas respostas, ou dando caminho, ou dando orientações, ou alertando sobre algum aspecto que possa já te ajudar dentro desse nosso tempo juntos. Essa live ela não vai ser tão longa, muito provavelmente, vai ser uma live um pouco mais rápida, então permanece aqui comigo, participa, traz as suas questões e eu vou respondendo. É uma oportunidade de você estar aqui face a face comigo e tirando as suas dúvidas. Para quem não me conhece, eu trabalho, o meu core business ele está muito conectado com os conceitos sistêmicos, a constelação sistêmica e outras técnicas terapêuticas. Então, muito do conteúdo que eu vou trazer hoje tem a ver com constelação sistêmica. Ontem, para quem não assistiu minha live ontem, vai aí, tá disponível, assiste, foi os conceitos básicos de constelação sistêmica, onde eu falei sobre o que é um sistema, o que é um campo mórfico, os 3 princípios do Bert e conflito entre a consciência individual e a consciência sistêmica. E hoje, como lidar com pessoas difíceis. Boa noite, Eliane, boa noite, Sheila, boa noite, ai, não consigo, Iraci, Monique, Antônio, Gisele, sejam todos muito bem-vindos, viu? Bom, vamos começar a olhar para os nossos pais. Quando vocês pensam nos seus pais, então vamos primeiro fazer um exercício com uma visualização de quando você era criança. Como é que você enxergava o seu pai ou sua mãe quando era criança? Então, normalmente quando eu faço esse tipo de pergunta, a pessoa fala assim, ela era muito fria, ou ele era muito distante, ele era alcoolista, ele era afastado, ele se apartou da família, não ficou próximo da família. Então eu queria que vocês fizessem uma primeira reflexão de como criança, como é que vocês enxergavam os seus pais. Por que eu tô falando isso? Porque até os 7 anos de idade a gente forma as nossas principais crenças
É como se ali consolidasse a nossa visão de mundo. Só que, com 7 anos de idade, a gente não tem nem plasticidade, o nosso cérebro não está completamente formado para entender, nós não temos todas as informações para entender o contexto que a gente está vivendo. Então a gente é mais instintivo. Então, se eu fui criada num ambiente agressivo, eu vou encarar o mundo como um lugar perigoso e assim sucessivamente. E a nossa experiência como alma cai numa determinada família. E esta família, ela vai trazer vivências que vão desencadear o meu crescimento de alma, exatamente porque eu preciso. E isso é muito interessante porque tem estudos feitos com irmãos que fazem essa pergunta que eu fiz para vocês: como é que eu enxergo meu pai quando eu era criança, como é que eu enxergo minha mãe quando eu era criança. E irmãos vão dar respostas completamente diferentes. Por quê? Porque dentro da alma de cada um deles tinham as suas lições para aprender. Então eles vão ter percepções diferentes se a gente perguntar para os irmãos, tá bom? Eu não sei se vocês assistiram um filme, o filme não, é um seriado que eu amo de paixão, que chama-se This Is Us. É uma história de uma família que conta essa história durante 3 gerações. O Jack, que era o pai, ele tinha problema de alcoolismo. O casal perdeu um dos bebês, eram trigêmeos, o casal perdeu um dos bebês e nesse mesmo dia eles adotaram um outro para substituir esse bebê perdido. E tem uma cena que os 3 irmãos estão sentados num banco e um fala pro outro assim: você lembra aquela vez, naquele dia da pizza, seja lá o que for, eu não lembro a cena exatamente. E cada um conta a sua percepção diferente, né? Então, alguns aquilo foi um momento agradável, outros foi um momento de desafio, e assim é a nossa vida dentro das nossas famílias, né? Por quê? Porque a gente vai absorver e enxergar essa família através desse nosso filtro que é único. Olha lá, Rosana. Oi, Rô, tudo bem? Essa série é maravilhosa, né? Eu indico no Spiritual Thinking, meio que padrão. Vai fazer o curso, vai assistir essa série porque ela é maravilhosa. Então, eu preciso entender que a minha leitura dos meus pais começa lá atrás. E por que eu tô falando isso? Se hoje eu tenho problemas... Oi, Edilberto! Gente, o Edilberto é meu quiropraxista. Beto, depois a gente vai falar no WhatsApp que eu quero marcar um horário com você para começar 2025 maravilhosa, nos eixos. Quem quiser ou quem estiver precisando de quiropraxista, o Edilberto, que eu chamo ele de Beto, ele é maravilhoso, gente. E eu sou chata com as pessoas que cuidam de mim. Ele eu assino embaixo. Então aí, já sigam ele, Edilberto Cunha Lazuri, com 2 Es. Ele tá aqui. Muito bem. E por que eu tô falando isso de conflitos familiares? Que começa a minha formação desses pais. Eu comecei com o tema dos pais lá quando eu era criança. Então, a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: do que vocês culpam os seus pais até hoje? Eu sou muito exigente comigo mesmo porque eu vivi num ambiente extremamente crítico. E provavelmente quando eu nasci num ambiente crítico, eu desenvolvi uma ferida que a gente chama da ferida da humilhação. E aí, o que acontece com a minha vida no futuro? Eu vou tentar ser a filha perfeita, vou tentar ser o filho perfeito, vou tentar fazer tudo muito certo, porque é desta forma que eu recebo amor desses pais. Então, seja qual for a sua história, ela se iniciou em relação aos seus pais, os conflitos que vocês têm hoje, lá atrás. Por isso que eu falo que é importante a gente retomar isso. A Rosana tá lendo o livro, que até essas perguntas eu tirei desse livro, que Não Começou Com Você. É maravilhoso, nós batemos um papo ontem depois da live.
E esse livro é maravilhoso. Então, o que ele conta? Ele conta que uma série de coisas que a gente carrega hoje, ela não começou com a gente. Ela começou com os nossos antepassados. A forma como a gente enxerga o mundo, as experiências que a gente vivenciou, tudo isso parece que é formatado para que a gente desenvolva a nossa alma. Muito bem, agora vamos para a parte prática. Eu falei que quando eu convivo com uma pessoa que ela é, por exemplo, narcisista, eu primeiro faço uma pergunta assim: por que eu atraí essa pessoa para minha vida, se é fora do ambiente familiar? Se essa pessoa repete padrões da minha mãe, que de vez em que é narcisista, o que é que a minha alma precisa aprender com estas características narcisísticas que vêm em cima de mim? Então, só para você entender o que é, e explicando de uma forma muito superficial, o narcisista, né? Eu não gosto muito de usar esse termo para mãe e pai, mas existe esse tipo de comportamento. É como se fosse um desvio comportamental. Existe, pode ser trabalhado, pode ser melhorado, pode ser minimizado, tá? Mas nem todo mundo tem consciência para fazer isso. O narcisista, ele vai fazer de tudo para quem ele escolheu como vítima, quem ele percebeu uma certa fragilidade ou uma fresta, ele vai fazer de tudo para azucrinar a vida daquela pessoa para que ele se engrandeça, né? Então o outro é menos, o outro é o errado, o outro não faz nada certo. E por que isso? Porque o foco do narcisista, como o próprio mito diz, é ele se alimentar dele mesmo. E esse termo de narcisista, ele vem da mitologia de Narciso, que não sei se vocês conhecem a história, mas ele se deparou na frente de um lago. Quando ele se olhou no lago, ele se apaixonou por ele mesmo. E aí ele não comia, ele não se alimentava, ele só ficou extremamente apaixonado por ele mesmo. Então, quando a gente carrega isso para o dia a dia, o narcisista é uma pessoa apaixonada por si mesmo, mas normalmente tem um viés de maltrato com alguém que ele elege para ser a vítima dele, para que ele possa achar que ele é melhor, que ele é muito bom, tá? E nascer num ambiente com uma mãe ou com um pai narcisista vai gerar uma série de feridas nesta criança, que é você hoje adulto. Vai surgir a ferida da rejeição, porque o narcisista, ele só se ama, ele não, é como se ele não tivesse muito espaço para amar outras pessoas. Ele vai ser extremamente exigente, como eu disse com vocês, então provavelmente vai gerar a ferida da humilhação, e essas pessoas vão carregar essas feridas ao longo da vida, reproduzindo isso em outros relacionamentos. Narcisista acha que só existe ele mesmo, os demais não importam. É isso mesmo, Eliane. Eles têm dificuldade de enxergar a importância do outro, tá? Existe essa dinâmica neles, né? E que é difícil eles tomarem consciência. Por quê? Por que é difícil? Porque ele não enxerga isso como um defeito. Olha como é interessante, porque quando a gente olha para os nossos processos, a gente vai falar assim: eu tenho essa coisa para melhorar, esse aspecto para melhorar, né? Hoje mesmo eu respondi para uma amiga minha 4 questões, né? De como eu via essa pessoa, quais eram os pontos fortes, o que ela podia melhorar, por que eu era amiga dela. E aí eu pedi para ela responder sobre mim também. O grande problema do narcisista é que ele não admite que gostar de si mesmo da forma como ele se gosta é um problema. Isso vai começar a cair a ficha para algumas pessoas, eu já vi, quando ele começa a ficar isolado.
sem outras pessoas em volta. Por quê? Porque não é agradável a gente ficar com alguém que fica te minimizando o tempo inteiro. Cris, ai, a Cris do gato, ai, que saudade. O maridão tá aí? O Edson Gato, manda beijo pra ele, morrendo de saudade de vocês. Às vezes não cai a ficha, isso mesmo, normalmente não cai a ficha, né? Precisa de um trabalho mais intenso de autoconhecimento quando a pessoa começa a perceber que tá perdendo pessoas ao seu redor, tá? Hoje mesmo uma pessoa me procurou individualmente e falou assim, não é narcisista, é uma pessoa que tá num processo bem difícil, tá meio que chegando no fundo do poço, e ela falou assim, todos me abandonam, todos vão embora, e eu vivo no inferno. E a única pessoa que pode tirar essa pessoa do inferno é ela mesma. Agora, como é que as pessoas vão ficar perto e ser agradável ficar perto de uma pessoa que vê tudo como negativo, que critica tudo, né? Aqui do meu lado, Edson Gato. Ô, meu querido, beijo enorme para esse casal que eu amo, são meus mentorados. A Rosana Franco também é minha mentorada. Eu adoro receber vocês aqui. Bom, vamos continuar falando. Então, às vezes a gente cai numa família que vai nos trazer muitos desafios. Minha mãe é narcisista e com 92 anos não vai mudar. Exatamente, Cris. Eu acho que você está trazendo um ponto muito importante. E se você olhar o quanto esse aspecto da sua mãe judiou de você, só que quando a gente amadurece e começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente entende que ela não vai mudar, né? A gente entende que a gente precisa se fortalecer e entender que eu tenho que colocar barreiras para que essa pessoa não me machuque. Eu tenho que colocar distanciamento em muitos casos, quando tem casos de abuso, casos de alto nível de agressividade, como é que eu vou me relacionar com esse pai ou com essa mãe, né? Eu digo que existe uma distância amorosa que muitas vezes eu preciso ter com essa pessoa, tá? Às vezes eu preciso ver essa pessoa somente em algumas datas específicas, mas não posso deixar que ela permeie e entre na minha vida e palpite sobre a minha vida e diga que minha vida tá errada do jeito que eu tô levando, né? Então eu preciso colocar limites quando eu me torno adulta. São limites amorosos, entendendo também que não é fácil estar na pele dessa pessoa que acaba afastando todo mundo, mas eu também não posso deixar que o outro domine a minha vida. E muitas vezes o que eu vejo são pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos completamente ainda dominados por este pai ou por essa mãe que gera todo esse sofrimento, né? Então, eu respeitar, tomar esse pai tal qual ele é, essa mãe tal qual ele é, mas impor os meus limites, me posicionar, não deixar que interfira na minha vida, né? Deixa eu ver aqui. Minha mãe é narcisista. Tá, isso eu já li. Oh, meu Deus, peraí. Tomar distância. Judiou e judia. Não é fácil, eu sei que não é. Por mais que eu tenha todo esse entendimento. Não é fácil, eu sei que não é, Cris. Vamos lá. A minha também, 80 anos e é a mesma coisa. Tem horas que não sei como lidar com ela. Bom, primeira coisa é eu entender que eu não sou mais a criança machucada. Né? Então, como é que eu lido com pessoas difíceis? Eu preciso entender que eu não vou mudar esse pai e essa mãe. Que não adianta eu falar que eu quero que ele vá fazer constelação, vai fazer terapia, porque essa pessoa precisa mudar. Esse é um primeiro entendimento muito sério que eu preciso ter quando eu tô falando de pessoas difíceis dentro da família. Eu não tenho o poder de mudar essas pessoas, não tenho que colocar esforço para mudar essas pessoas. Essas pessoas têm o seu próprio tempo, o seu próprio movimento, o seu próprio aprendizado. O esforço está em me fortalecer e entender
por que é que eu fico tão acabada quando a minha mãe de 92 anos tenta interferir na minha vida e eu deixo, né? Então, quando eu me fortaleço, eu não vou permitindo que isso... Então, o que que acontece? Lembra aquela relação de vítima e perpetrador? Quando eu, como, entre aspas, vítima nesse processo, me fortaleço e não permito mais o outro fazer isso comigo, eu vou colocando os pingos nos is, né? Me colocando não mais como uma criança, mas como uma adulta, né? É filha única, só tem eu, e agora a demência inicial, sofrendo bastante. Menina, tu tá num momento difícil, hein? 92 anos, iniciando demência. E o quadro, na verdade, eu não vou falar assim, olha, o quadro vai melhorar. O quadro não vai melhorar, ainda mais caminhando por uma demência. O quadro não vai melhorar, mas o quadro pode ser melhor para você e entender que essas são as limitações dela, não deixando que isso te atinja, sabe? Olhando com amorosidade, porque ela deu algo essencial para você. Ela deu a vida, ela deu a perpetuação da vida da melhor forma que ela soube. O que a gente não entende é que esses pais, eles nos criaram cheio de feridas, como uma criança ferida criando outras crianças. Feridas que não foram trabalhadas neles também, e que deve ter tido uma história difícil, e que deve ter tido um pai, a mãe ausente, e que deve ter tido um pai, uma mãe exigente. De que forma ela aprendeu a doar amor, de que forma essa pessoa aprendeu a receber amor, de que forma ela entendeu que ela tinha que se comportar para que as outras pessoas a amassem, né? Porque lembra que eu falei que isso faz parte de uma visão lá de trás de criança, né? Maria José, seja bem-vinda. A gente está falando de como lidar com pessoas difíceis. E tô no tema aí de mães narcisistas, tá? Então quem tá chegando agora, perdeu esse começo, assiste que vai ficar gravado. Te achei há pouco e a primeira live veio com uma luva, gratidão. Ô Janaína, que coisa boa. Isso aí é o universo trazendo o que você precisa ouvir para poder se movimentar nesse 2025 de uma forma diferente, né? Então seja muito bem-vinda aqui na minha rede e espero que eu consiga contribuir bastante com você. Bom, mas vamos lá, continuando. Então, o aspecto de ser narcisista é um deles, né? Olá, Kelly, tudo bem? Bom, que mais que a gente tem de conflitos familiares? A gente tem, às vezes, pai alcoólatra até hoje, pais que se acomodam nos filhos. Tudo isso vai gerando problemas. Então eu queria ouvir de vocês quais são os conflitos que vocês têm hoje dentro da família, para que eu possa ir trabalhando com vocês, desenvolvendo essa live, mas baseado no que vocês estão trazendo. Por exemplo, Janaína, caiu como uma luva em quê? De que forma você vive conflitos familiares? Então vai contando para mim e eu vou desenrolando isso aqui com vocês. Que mais então? Como é que eu lido com um pai que caminha para a morte? Alcoólatra, drogado, me afasto, largo mão, abro mão da minha própria vida para cuidar dessas pessoas. Então, entendam uma coisa, em nenhum momento a gente pode e deve abrir mão da própria vida para cuidar de outras pessoas. No sentido de, por exemplo, muitas pessoas inconscientemente não vão para a vida porque ficam subjugadas debaixo de uma mãe dominadora, né? Isso pode ser homem, isso pode ser mulher. Então não tem espaço para um relacionamento. Será que eu vivo feliz dessa forma? Será que é isso que completa a minha alma? Será que é isso que eu anseio para minha vida?
ou eu não consigo sair dessa situação, ou é assim que a minha família fez através de gerações, é assim que eu aprendi, é assim que minha mãe fez e assim eu repito a mesma história. Então eu preciso começar, a chave para a gente aprender a lidar com familiares difíceis, a chave é o autoconhecimento, o meu autoconhecimento, entender as minhas próprias feridas, entender aonde esses conflitos iniciaram na minha vida e como eles perpetuam na minha vida. De que forma eu contribuo com estes conflitos também, tá? Vamos falar um pouquinho de conflitos com irmãos. Eu sou apaixonada pelo meu irmão. Eu não sei se minha mãe tá assistindo aí, não vi, porque às vezes entra um monte de gente e eu não consigo ver. Mas é um grande parceiro, assim, é um cara que eu posso contar para o que eu precisar. E a gente não vê isso muitas vezes nas outras famílias. Muitas vezes a vida traz irmãos com muitos conflitos, com muitos aprendizados. Então, tem histórias de irmãos que fazem tudo para prejudicar os outros irmãos. Tem irmãos que fazem tudo para se acomodar nos outros irmãos. Tem irmãos que são problemáticos com drogas, com álcool, seja o que for, e isso gera conflitos na família. Tem irmãos que eu, para defender meu pai e minha mãe, entro no lugar do pai e da mãe, para que este irmão não abuse deste pai e dessa mãe. Então, existe uma série de conflitos familiares dentro dos relacionamentos entre irmãos. Então, como é que eu lido? Eu preciso entender, primeiro, que não sou o dono da verdade, minha forma de ver não é a única e a correta. Então, por quê? Porque se eu já entrar num conflito entendendo que a minha forma é a única correta, não olhando o lado da outra pessoa, olhando as dificuldades da outra pessoa, olhando para quem essa pessoa dedica o seu amor, porque muitas vezes eu tenho na família uma pessoa, não vou entrar em detalhes porque as pessoas assistem as minhas lives da família, mas que ele reproduz comportamentos do pai dele. O pai dele era uma pessoa extremamente amorosa com a família, fazia de tudo para a família, mas era descontrolado financeiramente, tinha uma série de questões aí em relação por exemplo, querer levar vantagem, né? E quando eu olho para essa pessoa da geração seguinte, ele repete os mesmos padrões do pai. Então, quando eu falo assim, para quem olha essa pessoa que tem problema, a quem ele dedica o amor dele, a quem ele está sendo fiel, né? Eu começo a expandir um pouquinho a minha consciência, mas, como eu disse para vocês, eu não posso permitir que essa pessoa me explore, né? Então, se é uma pessoa que costuma dar golpes, por exemplo, não é o caso da minha família, não tô falando isso, mas assim, se é uma pessoa que costuma dar golpes ou que quer levar vantagens financeiras, eu simplesmente não entro na jogada dessa pessoa, né? Eu não entro neste processo. Então, distanciamento amoroso, né? Eu preciso olhar para as minhas questões, preciso. Como é que o gatilho dessa pessoa, as ações dessa pessoa me engatilham, né? Eu também preciso olhar para as minhas questões. De que forma eu contribuo para o conflito com este irmão? Eu também tenho que fazer essas perguntas, porque mais uma vez, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja o que for dentro da família, eu não vou conseguir mudar essa pessoa. Eu não vou conseguir mudar. Laís, querida, seja bem-vinda. Comparini, Má Comparini, seja bem-vinda. Bom, falei um pouquinho sobre irmãos. Gente, eu tô assistindo um seriado
porque eu falei assim, eu gosto de alguns realities, pode falar o que for, mas eu gosto de assistir os realities para ver os aspectos psicológicos. E hoje eu tava falando com uma amiga minha que é psicóloga, Marina, seja bem-vinda, Marina. E eu comecei a assistir Ilhados com a Sogra. Ilhados com a Sogra. Eu liguei para uma amiga minha, eu assisti uns 4 episódios, acho, e liguei para uma amiga minha. Eu falei assim, eu estou em choque de olhar tanta falta de consciência dessas pessoas. Tantos adultos com uma criança gritando por atenção. Tantos adultos querendo controlar os filhos. Tantos adultos, os filhos tendo os mesmos tipos de pitis que a mãe, que é a sogra, que está convivendo com a nora, né? E aí eu pergunto, existem pessoas difíceis que a gente vai conviver? Tanto sogra, sogro, nora, né, genro? Sim, existem. Mas como é que eu me posiciono? Então eu vou dar alguns exemplos desses tipos de conflito que eu vi nesse Ilhados com a Sogra, que eu fiquei assim... Eu fiquei, juro por Deus, desbaratinada com o que aconteceu ali. Desbaratinada. Eu falo assim, meu Deus. Então, uma sogra completamente descompensada psicologicamente e uma nora que foi morar com essa sogra bem com perfil acomodado, com 2 filhos, querer dormir até as 11 da manhã, não lavar a roupa dela e das crianças e assim por diante. Como é que uma sogra se posiciona nesses aspectos? Se eu, como nora, estou morando na casa da sogra, eu preciso seguir as regras da casa que eu estou. Qual é o mundo ideal? Que cada um tenha a sua casa, gente. E de maneira nenhuma eu digo isso ao contrário, tá? Deixa eu ver aqui, ó, Janaína. Ela não admite que eu tenha a minha vida sem ela estar me controlando. Tenho 50 anos, recém-separada. Ela se dava muito bem com o meu ex, pois o mesmo tem os mesmos aspectos dela. Interessante, né? Porque você foi buscar a chave e a fechadura para substituir sua mãe na sua vida, né? Então, agora, quem é que vai mudar, Janaína? É sua mãe? Não. É você com 50 anos desamarrar-se dessas algemas que estão te prendendo em relacionamentos tóxicos, né? Porque algo em você atrai esse tipo de relacionamento tóxico. Então não é mudar sua mãe, mas é entender o porquê que você se relaciona com pessoas desta forma. Essa é a maneira que eu lido com os conflitos, porque quando eu me fortaleço, aquela ferida que está dentro de mim, ela se cura, ela não fica mais como uma ferida aberta e exposta. A cada interação do outro, eu me machuco. Então, Janaína, aproveita esses seus 50 anos, meio século de vida e se liberta, vai atrás de entender por que você atrai esse tipo de comportamento, o que é que este comportamento de alguma forma supre uma necessidade sua, entender qual é essa necessidade e entender como é que você alimenta esse fluxo tóxico, tá? Então a saída é você se olhar, você se cuidar. Num primeiro momento, se afaste amorosamente, não deixe que essa mãe que quer controlar tome posse da sua vida. Então põe uns pingos nos is, tá bom? E se liberta disso. Agora, para você fazer isso, você precisa estar mais forte, porque senão o que vai acontecer? Você não consegue romper esse padrão com a sua mãe e você vai atrair outro relacionamento com perfil parecido. Então é olhar-se, trabalhar-se, fortalecer-se, tá? Para romper isso.
Mas voltando aqui o Ilhados com a Sogra. Oi, gente, sejam bem-vindos. Deixa eu passar um oi para todo mundo. Janaína, eu que atraio, eu que tenho que mudar. Sou muito permissiva. Acho que para não querer conflitos e alimento, acho que eu sou a mais culpada. Eu não vou dizer que você é a mais culpada. Toda relação, a gente tem 50-50, 50% aí da minha parte, 50% da parte do outro. Tanto para os aspectos positivos, quanto para os aspectos negativos. Então, já caiu uma ficha, você viu que eu não tinha lido o que você tinha escrito, e eu acabei falando isso. Então, por que você é permissiva? Por que você, como adulta, ainda está querendo a validação da sua mãe? Por que você, como adulta, ainda se posiciona como criança e não toma rédea da sua vida, tá? Tudo isso que eu tô falando não é para gerar mais conflitos. Tudo isso que eu tô falando é para você dar os passos necessários, que não vai ser do dia para a noite, mas que você vai se fortalecendo e se liberando disso. Então, entender que você não tem obrigação de ser permissiva, que os pais não sabem, não tem que mais tomar decisões sobre a sua vida. Você, como adulta, tem que saber qual é ou o que é melhor para você. Eu tive uns episódios de câncer de pele, e a gente estava no meio da pandemia. E minha mãe é canceriana, minha mãe é super carinhosa, minha mãe é super preocupada, muito dramática, né? Uma fofa, mas ela tem as características dela. E eu cheguei, eu passei no médico, e eu falava assim, mãe, eu vou ver isso porque isso tá estranho. E eu recebi a informação que eu preciso olhar isso, né? Eu recebi um insight que eu precisava olhar aquilo. E no meio da pandemia, minha mãe falou assim, você vai se meter num hospital agora, no meio da pandemia, bababá. Eu falei, mãe, eu vou. O que é isso? É não deixar ela me controlar. Fui. O médico falou assim, provavelmente é câncer, mas a gente tem que fazer extração num ambiente hospitalar. Falei, tá bom, marquei com esse médico. Eu tava morando em Santa Branca e fiz esse procedimento em São José dos Campos. Eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, mas como você já decidiu? Mas como você não vai ver outro médico? Mas como? Eu falei, mãe, a pele é minha, a decisão é minha, a vida é minha. Eu já decidi, eu vou fazer. Ponto. Ponto, gente. Ponto. E não fico martirizada com isso, né? E posiciono a pessoa, posiciono amorosamente, assertivamente, que o meu amorosamente é bem assertivo, né? Mas eu não permito que invada alguns espaços, tá? É claro que ela me ama e que quer o meu bem, mas eu tomo a decisão sobre a minha vida, sobre os riscos que eu vou ter, sobre as escolhas e sobre as consequências da minha escolha. Porque senão, o que acontece? Ao longo da vida, eu vou culpar essa mãe e esse pai por coisas da minha vida. Só que quando a gente se torna adulto, gente, quando a gente é criança, os pais têm o dever de nos direcionar, os pais têm o dever de dizer isso é certo e errado e falar o que a gente tem que fazer. Quando a gente se torna adulta, nós somos responsáveis por essas escolhas e as consequências que vêm através dessas escolhas, né? Isso é se tornar adulta. Então não é mais vou abrir mão da decisão, minha mãe decide por mim, processos inconscientes, então se der errado eu vou culpar, eu tenho alguém para culpar que não sou eu mesmo, que é a outra, que a culpa é da outra, né? Então, quando eu cresço, quando eu me torno adulta, eu coloco limites, eu me posiciono, eu exponho como eu percebo, eu permito até determinado ponto que essa pessoa esteja presente, de que forma esteja presente na minha vida. Eu defino, né? Então, essa questão dos conflitos é muito importante eu entender que a saída não é no outro, a saída é só em mim. Mas vamos lá, continuando a falar sobre ilhados com a sogra, né? É nítido. Eu tenho pessoas que têm dificuldades com as sogras
E eu falo para ela, eu falo assim, você percebe que você reproduz com a sua sogra as mesmas dinâmicas que você teve com o seu pai, por exemplo, ou com a sua mãe, por exemplo? Então, não é à toa que eu entrei naquela família. Quando a gente começa um relacionamento, é como chave e fechadura, gente. A gente vai atrair a pessoa que vai nos trazer experiências para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva como alma, né? Eleniara, você tá aqui. O maridão tá aí? Manda beijo para ele, porque ontem os dois assistiram juntos. Maria Fogo, perfeito, a solução está em minha transformação. Maria Fogo, exatamente isso. De vez em quando eu troco umas figurinhas aí com a Maria Fogo também, é uma psicóloga, também conhece sobre constelações. E é isso, gente. Boa noite, Adriana, saudade também. Você tá fazendo falta nos workshops, viu? O próximo workshop de constelação é dia 8 de fevereiro. Vê se aparece. Só porque tá de vó nova, deixa essa criança meio período no sábado e vem me ver, né? Vem participar do workshop. Faz tempo que você não aparece. Bom, mas vamos lá. Então, o Ilhados na sogra. Aí eu tenho um outro casal nesse Ilhados com a sogra, onde a mãe criou uma filha extremamente independente, e a mãe também é uma mulher muito independente, e é nítido que ela passou para a filha um certo rancor dos homens, um certo ranço dos homens. Até tem uma fala assim, eu e minha filha a gente sempre viveu bem e de repente aparece um homem na nossa vida, né? Que era o marido, o companheiro da filha dela. E interessantemente, quem essa filha buscou como marido? Buscou um homem que não vai para a vida sozinho, que fica sob a esfera dessas mulheres. Então a mãe fica indignada que ele não vai para um trabalho próprio, que trabalha como estagiário na empresa da filha, quer se meter na vida da filha, moram todos juntos num embrulho só, e fica nesse conflito que não sai. E é claro que essa mulher, filha, ia buscar um homem que reafirmasse o que essa mãe falou para ela a vida inteira, que não precisa de homem. Então essa filha, mesmo tendo um companheiro, ela se basta, ela mantém ela e eu o companheiro, né? E dessa forma descaracteriza toda uma relação de masculino e feminino, né? Gente, é surreal. Eu tô muito impactada com esse seriado. É tão absurdo olhar as relações que tem ali, são tão profundas as dores e a forma como é lidado com aquilo, que tem outras formas muito mais saudáveis. Eu até estava conversando com a minha amiga e falei assim, meu Deus, e aí entra uma psicóloga no meio do programa que tem um papel de botar mais fogo na lenha. Não, mais lenha no fogo, mais fogo na lenha não, mais lenha no fogo. E não faz nenhum posicionamento para amenizar a forma como elas se colocam, como se comunicam. É claro que essas pessoas têm aspectos para se falar, têm aspectos de dores, de mágoas para conversarem, mas existem formas de fazer isso. E é esperado de uma psicóloga que consiga ajudar a fazer isso, mas ali é um programa de TV e o que eles querem é ver barraco, né? Solicitação para participar. Luciana me mandou uma solicitação para participar. Bom, mais tarde, se vocês quiserem, eu até posso colocar alguém dentro da live, mas deve ter apertado sem querer, eu imagino, Luciana. Olá para Vitória, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Que mais que eu tenho para dizer? Eu tô sem relógio aqui. Alguém tem aí? Opa, tenho, eu tenho um relógio funcionando. 20 horas e 14 minutos. Eu tenho mais
alguns minutinhos de live para estar com vocês. Eu falei então sobre conflitos com pais, né, pai e mãe. Falei sobre conflitos com irmãos. Falei com conflitos entre genros, noras, sogras, né? Boa noite, querida. Eu queria saber e ouvir de vocês o que vocês tiveram de insights com essa live. Escrevam aqui rapidinho. E se vocês têm alguma pergunta específica, porque senão eu já vou caminhando para o término da minha live. A minha cachorrinha está aqui já querendo entrar e participar da live, né? Então já chegou os brinquedos que eu botei aqui para ela se distrair, acho que já foi. E enquanto vocês escrevem aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, eu vou falar dos eventos. Será que para meu caso a constelação seria uma boa estratégia? Janaína, eu tenho uma sugestão para você, primeiro. E é uma das coisas que eu tô falando, né? Eu não sei o quanto você se trabalhou e a gente pode conversar no privado, no particular, para eu entender um pouquinho. Eu vou te dar alguns caminhos aqui. A constelação pode ser uma alternativa para você? Sim, pode ser. Ela ajuda a movimentar a energia para você se libertar. Sim, então neste aspecto a constelação pode ser uma boa. Te ajuda a se fortalecer, pegar tudo de bom que essa mãe tem, mas se liberar para a vida. Então a constelação te ajuda nisso, sim. Mas vai começar dia 9, que é depois de amanhã, a nova turma do programa Essentials. Esse programa são 4 encontros online, ao vivo comigo, e ele é estruturado para que vocês percorram as 3 esferas da vida. A esfera de eu comigo mesmo, que são as minhas crenças, que são os meus emaranhamentos sistêmicos, que são os meus bloqueios, como é que eu enxergo a vida. Então é você com você mesmo, né? E as suas dificuldades. O segundo dia eu trabalho a esfera eu e as minhas relações. Então as minhas relações são minhas relações com os meus pais, minhas relações afetivas, minhas relações no trabalho. Então esse é o segundo dia, a esfera eu e as minhas relações. Terceiro dia é a esfera eu no mundo. O que quer dizer isso? Sobre propósito de vida, sobre carreira, sobre prosperidade. Então, são 3 dias onde a gente vai percorrer essas questões internas de cada participante, através de questões, trazendo cases que vocês mesmo pontuam dentro do treinamento, mas de uma forma estruturada, porque vocês preenchem questões antes de vir para o nosso encontro. Então vocês já vêm aquecido e refletindo sobre cada uma dessas esferas para o encontro. E no 4º dia do encontro, a gente faz vivências de EFT, de Matrix, de mentoria sistêmica, para ajudar vocês a fazerem o movimento para irem para a vida do que está bloqueando. Então muitas vezes eu tenho um bloqueio de confiança, de autoconfiança. Da onde que surgiu isso, né? Eu tenho um bloqueio de me relacionar, que padrão eu estou repetindo? E assim vai. Nossa, tem o Gustavo aqui me chamando de Portugal, e esse horário é tarde em Portugal, hein, Gustavo? Seja bem-vindo. Então, começa quinta-feira agora. Eu não consigo mandar as informações para vocês, mas vocês podem me chamar ou pelo WhatsApp ou pela DM, que eu mando essas informações. Gente, são parcelas para fazer esse curso, são parcelas acho que de R$50, se eu não me engano, 50 e uns quebradinhos. Super acessível, é um preço, pelo próprio nome a gente diz, são os passos iniciais para você entender em que ponto que você está e quais são os próximos passos que você precisa dar, para que você se sinta fortalecida para dar esses passos dentro da sua vida. Então começa a turma desse ano, primeira turma desse ano, porque eu já tive 4 turmas o ano passado,
Começa a turma desse ano na quinta-feira. Boa noite, querida. Um beijo de Portugal. Aproveitem essa oportunidade, vale muito a pena. Ô, querido, saudade. A gente precisa marcar um call aí, uma videochamada, para a gente entender como estão os nossos projetos. Obrigada pelo carinho. Bom, quanto à constelação, também, se quiserem mais informações, tudo isso tem no link da minha bio, mas vocês também podem me chamar no DM. Próximo workshop de constelação vai ser feito 8 de fevereiro, já tem pessoas inscritas, então esse workshop vai acontecer. Então eu estou esperando a sua participação. E como é que eu posso participar dentro do workshop de constelação? Eu posso ir para assistir e representar, para entender o que é essa constelação e a forma que eu trabalho, mas eu posso ir também já agendando o meu horário para reservar uma questão minha, para cuidar, reservando um horário para cuidar de uma questão minha. Então existem essas duas formas de participar. Para ir assistir e conhecer o trabalho e ser representante, é uma taxa simbólica de R$45. Se você for constelar, eu passo as informações, mas também é acessível, dá para dividir em 12 vezes, aí eu passo, preciso entender qual é a sua necessidade, mas também posso passar as informações para vocês. Bom, gente, alguma pergunta a mais sobre como lidar com pessoas difíceis dentro do meu ambiente familiar? Alguma dúvida? Algo mais que eu possa ajudar vocês? Então, contagem regressiva para a gente terminar a live, hein? Tô contando aqui, falta pouco tempo, já vou fechando a live. Adorei estar com vocês, adorei as participações, adorei rever meus mentorados, Cris Gato, a Heleniara, a Rosana Franco, todos já passaram processos de mentoria comigo. Sejam muito bem-vindos. Vou te chamar no direct, me interessam muito. Ok, me chama assim, Janaína, porque eu não consigo, eu não acesso as conversas das lives, eu não tenho acesso depois que termina a live. Infelizmente, seria muito legal se a gente pudesse acessar os comentários, tá bom? Muito bem. E agora, palavras finais. Curtiram a live? O que acharam? Coloca coraçãozinho aqui se curtiram a live, mais pessoas, isso faz com que o Instagram distribua para mais pessoas. Terminando a live, ela vai para o meu perfil. Se esse tema te interessa para alguém que você conheça, encaminhe essa live para a pessoa que você conhece, que precisa ouvir o que foi dito, tá bom? A Rosana, sempre maravilhoso. Aí, Rô, vamos ficar junto de novo, hein? Venha fazer esse Essentials aí. E quem fez o Spiritual Thinking tá fazendo Essentials e tá curtindo muito, porque a abordagem é completamente diferente e as pessoas não estão mais no mesmo momento, nem com o mesmo nível de consciência, né? Então vale muito a pena. Aí o valor tá bem acessível. Gente, beijo enorme, tô amando ver esses coraçõezinhos subindo. Que bom que eu consegui agregar para vocês, tá bom? Reveja a live, tem coisa aí, Maria Aparecida, que vai ser importante você rever, olhar, e é isso, gente. Um beijo enorme, quem tá chegando agora, tá ficando gravada. Doc Nunes, você está, o quê? Você é perdido? I'm loser? Não entendi, Doc Nunes. Te vejo dia 8 de fevereiro. Beijo enorme. Tchau.